E a gente observa que na educação parece que é sempre assim, sempre correndo atrás, sempre apagando incêndio, quando na verdade você precisaria ter um planejamento. E nós, enquanto vereador, já vem de muito tempo fazendo essa fiscalização, vem participando das reuniões e dizendo, gente, vocês precisam participar, os pais precisam estar mais próximos das escolas, precisam estar próximos aos diretores, precisam estar próximos aos professores e em conjunto fazer. É difícil, o rolo compressor não é fácil. Inclusive nós tínhamos colegas que estavam junto conosco de forma independente na oposição que não aguentaram a pressão e acabaram sucumbindo a isso. 2024 é logo ali, né? Eleições municipais, eleições para vereador, eleições para prefeito. O vereador Gilson é candidato a quê? O que tem de concreto nessa conversa do novo com o senhor com o novo? Bom, primeiro... Olá, o Informe Blumenau Entrevista já está no ar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje a nossa conversa é com o vereador professor Gilson, ele que é filiado ao Patriota. Vereador, obrigado por ter atendido o nosso convite aqui, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, sempre importante estar aqui conversando com vocês e falando um pouquinho para o nosso público, do nosso trabalho, do nosso mandato, enfim. Então eu agradeço a oportunidade que a gente tem de estar aqui. Bom, nossos assuntos hoje vão ser educação, que é uma pauta sempre presente no mandato do vereador, um pouquinho sobre o mandato dele na Câmara e também sobre política. 2024 está logo ali. Vereador, eu quero, aproveitando a sua condição de professor, a sua atuação, que a gente faça uma avaliação das ações da Prefeitura por conta do triste atentado que aconteceu em abril aqui em Blumenau, na creche, uma creche particular, e claro que repercutiu em todas as redes. Como é que o senhor avalia a ação da Prefeitura nesse primeiro momento? Bom, parece que é bombeiro, apagando incêndio a todo momento, né? Não sendo provocado a todo momento. Eu tenho dito que desde 2017, se acompanha meu trabalho, eu tenho feito estas considerações com relação à educação. E a gente observa que na educação parece que é sempre assim, sempre correndo atrás, sempre apagando incêndio, quando na verdade você precisaria ter um planejamento. E nós, enquanto vereador, já vem de muito tempo fazendo essa fiscalização, cobrando deles a questão da segurança. Principalmente depois da tragédia de Saudades, a gente deu sugestões de projetos, vem visitando os educandários, mostrando a fragilidade. Eu acho até engraçado, a gente montou uma equipe naquela semana após a tragédia para ver as fragilidades. Eu conheço as fragilidades, os professores, os diretores conhecem as fragilidades, né? Então, e a própria secretaria já deveria conhecer essas fragilidades desde a época da tragédia de Saudades. Mas parece que é sempre assim, né? Sempre correndo atrás e naquela histeria louca de resolver o problema, como foi a questão muito rápida de contratação de guardas armados, agora está correndo atrás por questão de câmeras e botão de pânico. Situações que já poderiam ser discutidas com mais calma, já desde 2017, quando eu entrei e fiz essas provocações. Depois da tragédia de Saudades, parece que não vai acontecer aqui, não tem problema, vamos deixar, vamos empurrando, mas aconteceu, né? E infelizmente a gente tem cobrado isso, porque aconteceu e pode vir a acontecer. E não só de alguém que pula o muro, que está fora e vai para dentro, mas de alguém que está dentro também. Isso não está sendo olhado com... Está se pensando em fazer muros, em fechar, mas não está se pensando em cuidar da saúde mental, mas principalmente das pessoas que estão dentro dos muros das nossas escolas, das nossas unidades escolares. É isso que a gente vem cobrando agora também. Olhar é importante, essa questão primordial de segurança, dos guardas, das vigias, dos muros, ok? Mas também cuidar um pouquinho da saúde mental de quem está dentro e de quem está fora também, mas principalmente dos alunos, dos professores, dos pais que estão inseridos dentro do contexto da unidade escolar. Isso é importante. Isso é planejamento, né? Não dá para ser como está acontecendo, apagando incêndio a todo momento. Bom, o senhor tocou em vários assuntos que eu entendo que sejam importantes. Lembrando que o que aconteceu na creche Cantinho Bom Pastor foi diferente de tudo que aconteceu em Saudades, que normalmente a gente vê. A gente percebe que não é só Blumenau, ninguém estava preparado para um crime bárbaro daqueles, a gente não estava nem preparado emocionalmente para aquele tipo de situação. E o que a população quis naquele momento era isso, clamou por segurança. Mas o senhor tocou num assunto que para mim é muito importante, porque por mais que tenha segurança e a gente que convive como pai nas redes, a gente percebe que está ali o guarda bacana, mas no momento que um maluco quiser fazer aquilo, ele vai fazer igual, porque por mais que tenha um vigilante, as unidades são grandes, são espaçosas.
Mas a gente não está fazendo uma precaução e olhando para as famílias. E uma coisa que eu discuto muito é que com tudo que aconteceu, as famílias foram barradas no portão. E a gente fala muito em aproximar. Então a gente percebe que o município teve uma grande agilidade para contratar segurança, uma semana, mas não tem a mesma agilidade para assistentes sociais, psicólogos, outros tipos de educadores que façam esse olhar mais clínico de eventuais problemas. Então, como é que priorizar isso? Chegou para a Câmara algum projeto nesse sentido de contratação de psicólogos, de assistentes sociais? Não, ainda não. E é extremamente importante. Nós estávamos conversando aqui fora com relação ao novo Fundeb, que garante, inclusive, a contratação desses profissionais, o pagamento da contratação desses profissionais, e é o que a gente vem discutindo, né? É o que a gente vem conversando. E eu venho incendiando, sim, as APPs. Eu venho colocando fogo, eu venho participando das reuniões e dizendo, gente, vocês precisam participar, os pais precisam estar mais próximos das escolas, precisam estar próximos aos diretores, precisam estar próximos aos professores e em conjunto fazer. Mas eu não quero dizer que seja proposital, mas muitas vezes é melhor manter os pais fora da escola, porque acaba não enxergando algumas coisas e acaba não sendo crítico ao governo. Porque um APP muito forte, você pode ver, as escolas onde tem uma APP forte, que os pais participam, que os pais estão ativos, estão junto com a direção, o governo passa um miúdo com eles, porque eles vão para cima, eles cobram, eles exigem do poder público, eles exigem do vereador, eles exigem do prefeito, e talvez, e por muito tempo se fez isso, né? Tentou se afastar um pouco as APPs, tentou se afastar um pouco os pais, para não ter aquele grupo cobrando, que é algo importante. Então, isso que eu digo, os pais precisam participar, porque nós temos, e a questão essa que tu fala, de psicólogos, de assistente social, a gente vem cobrando há muito tempo. Eu lembro em sala de aula, eu vou te falar uma situação enquanto professor, da experiência que eu tenho de sala de aula. A gente via crianças que estavam com problemas. Olha, aquela criança tem problema. Ela precisa ser atendida, ela precisa de atenção. E nós ficávamos lá desesperadamente, pelo amor de Deus, o Estado dá atenção, a gente precisa. Cadê? Não, encaminha para o sistema público de saúde normal, que já está com uma fila absurda. Ou seja, a criança vai lá olhar, mas tem 700 pessoas na minha frente, eu vou ter que esperar esse fluxo. E aquela criança fica relegada e fica abandonada e nós desesperados, porque a gente vê aquela situação e de forma impotente os professores apenas apontando, olha, tá aqui. E aí o professor muitas vezes faz de psicólogo, tenta fazer a sua parte. Vai lá, senta, conversa com a criança, tenta conversar com a família, mas não é a nossa função, não é, a gente não tem expertise nesse sentido. Então passou da hora, é importante que a gente traga essa experiência de ter psicólogos, assistente social para cuidar da família, para cuidar da criança, principalmente aquelas crianças que muitas vezes apontam, já começam a despontar com algum problema que precisa ser olhado com atenção. Então nós, professores, fizemos a nossa parte, mas falta o Estado garantir a outra parte, que é sim, e é para ontem, né? E eu não vi nada se movimentar. O governo tem dito que vai fazer, que está construindo essa ideia, mas para a Câmara de Vereadores ou falar diretamente comigo, ninguém ainda tocou nesse assunto, que é de extrema importância. Seguindo no assunto educação, que é a sua área, o senhor está já no segundo mandato, fiscalizando bastante a questão da estrutura da rede pública municipal, que é o papel do vereador, tem a rede pública estadual também, que também tem suas dificuldades, mas não é o papel do vereador. Eu quero lhe perguntar, o governo tem sinalizado em um aporte significativo de investimentos para os próximos anos na área da educação. A gente percebe, o senhor agora falou também do Fundeb, que o problema não está nos recursos, né? Que a gente percebe que tem dinheiro federal, dinheiro que chega para os municípios nesse sentido. Qual é a sua expectativa sobre esse pacote de investimentos e, principalmente, eu acho que essa é a incomodação que todos nós temos, com relação à demora da aplicação deles? Aí eu estou há tempo batendo nessa tecla, desde 2017, a descentralização de recursos. Fala-se tanto e cobra-se tanto da gestão escolar, da gestão democrática, mas não se dá a oportunidade a esta gestão. Vou dar um exemplo aqui que nós estamos cobrando, inclusive o prefeito Mário prometeu em 2019, lançou e não cumpriu, que é o cartão gestão, que dá essa possibilidade para o professor, para o diretor e para a APP, de forma muito individual dentro da sua unidade escolar, gerenciar esse recurso para fazer manutenções pequenas que evitariam transtornos. Hoje a gente vai ver grandes obras de telhado, por exemplo, começou lá atrás com um pequeno reparo que deveria ter sido feito e não foi feito por conta do processo burocrático. Hoje é muito burocrático. Eu vou nas escolas e aí tem outros vereadores que eu estou provocando aí na escola, eles falam, cara, a fala é igual. Você vai na escola, o diretor vai lá, ele faz no processo de gerenciamento, ele coloca lá, tem uma telha quebrada e está infiltrando na escola, ele coloca lá dentro, ele faz todo o apanhado dentro da escola.
leva meses. E não estou falando de 2 meses, 3 meses. Leva meses, o diretor cansa, desiste, e aonde tem uma APP um pouco mais forte que colabora, a APP por conta própria vai fazendo isso com recursos próprios, com rifa, com pastelada e vai tentando gerenciar isso. Então nós precisamos, nesse sentido, desburocratizar um pouquinho mais, dar essa possibilidade de gestão. Não estou dizendo um pacote de obras, de uma reforma inteira de um colégio, que vai custar lá 10, 15 milhões, mas os pequenos reparos, o dia a dia do gestor precisa ser um pouquinho menos burocrático. E isso a gente não vê acontecendo. E tem cobrado muito isso do secretário de Educação para que dê a oportunidade de desburocratizar esse recurso e fazer com que a gestão e a APP tenham essa autonomia. Essa experiência não teve no governo do estado de ter um cartão de gestão há um tempo atrás? Tem. E tem funcionado? Tem funcionado. Quando o aporte financeiro vem, tem funcionado sim. E eu como presidente do Conselho Deliberativo e APP das escolas estaduais por onde eu passei, isso era muito bacana, era muito importante. Tu tinha o cartão de débito e tu comprava, inclusive isso movimenta a economia local. Porque o que acontece? O ator principal, eu que tenho o cartão gestão lá, eu vou comprar onde? Eu vou comprar no comércio local. E é legal porque tu tinha uma parceria com o comércio local e lá, isso é para a escola? Bom, se isso é para a escola, então eu vou fazer pelo preço de custo. Em vez de custar R$100 a telha, eu dou um exemplo, a telha eu vou fazer por R$50, que é o preço de custo da telha. Pode levar, só paga aqui e acabou. Então tem todo um trabalho que é feito na comunidade, você transforma a comunidade local, ela trabalha em prol da escola e é importante essa descentralização. É muita burocracia. Dentro da Secretaria de Educação é muita burocracia. E sobre as suas expectativas para esse conjunto de investimento anunciado pela Prefeitura? Agora eu vi a preocupação, né? Parece que com as obras que foram lançadas à ordem de serviço, ok. As que não foram lançadas à ordem de serviço, eu não quero acreditar, mas estou ouvindo que vai dar uma segurada, porque parece que não vai ter recurso para tudo, que agora a prioridade é investir em guardas, a prioridade é investir na questão dos muros, ou seja, parece que vão dar uma segurada nessas ordens de serviço. E aí me preocupa, porque foi criada uma expectativa, foi criado esse pacote, foi lançado e não podemos simplesmente parar do nada agora, porque tem unidades escolares que estão nessa expectativa de receber, de muitos anos à espera de receber esse investimento e agora por conta de uma situação vai parar. Então me preocupa bastante. Mas a gente precisa, para tu ver, foi feito quase 150 milhões de pacote de investimento e muitas unidades escolares ficaram de fora. E aí eu não vou culpar somente essa administração, mas olha o tempo que foi de quantos anos e quantos governos foram relegados em investimentos na educação, principalmente na questão estrutural. Foi deixado de lado. A educação nunca foi prioridade no nosso município. Desculpa, mas não foi. Agora, né, por mais que tenha se feito esse pacote de 150, em torno de 150 milhões, ainda é muito pouco. Precisa ser mais. E eu espero que os próximos anos, os próximos mandatários tenham a consciência de que precisa ter um investimento muito maior na questão da estrutura e na questão da educação, principalmente quando se fala do profissional e da educação. Vereador, o senhor está no segundo mandato, já falei isso, e o senhor tem sempre se notabilizado, o senhor até se identifica como um vereador independente, mas o senhor tem muitas posturas de oposição, o senhor faz bastante crítica ao governo, tem uma postura bastante crítica. Como é que na Câmara de Vereadores estar nesse grupo numa base hegemônica do governo? Salvo o cálculo muito errado, nós temos 4 vereadores hoje, entre oposição e independente, enfim, num universo de 15. Então a gente percebe que o governo ainda tem uma margem, vocês acabam criticando, esperneando, fazendo alguns apontamentos, mas o governo patrola praticamente tudo na Câmara. Como é que é isso? É difícil, o rolo compressor não é fácil. Inclusive nós tínhamos colegas que estavam junto conosco de forma independente na oposição que não aguentaram a pressão e acabaram sucumbindo a isso, porque não é fácil. Mas eu tenho que fazer o meu papel, que é aquilo que eu me propus, que as pessoas que me colocaram e votaram em mim me deram essa oportunidade. Então, por mais que às vezes a gente voto vencido, pelo menos na hora do voto, na hora do posicionamento, mas do voto, olha, tá aqui, não concordo, tá errado, vou fazer as críticas, e não é uma oposição a um prefeito, oposição a um partido ou a um grupo político, é a oposição aos projetos que eu acredito que não sejam bons para a cidade. E isso a gente vem fazendo com muita tranquilidade. Eu até brinquei esses dias, na conversa com o prefeito, tá reclamando o quê? Eu votei praticamente 80% dos projetos, eu votei a favor, né? Mas tem 20% ali que eu não concordo e eu não vou baixar minha cabeça, eu não vou seguir ordens. Para isso ele já tem uma boa base
E eu vou fazer minhas críticas pontuais, eu vou fazer minhas considerações e vou me posicionar com o meu voto de forma muito respeitosa, vou fazer. Então, mas eu vou te dizer que é bem difícil, às vezes é cansativo, porque você está toda hora ali brigando e o rolo compressor vem e não tem jeito, né? Mas enfim, acho que a população está lá fora, ela está enxergando isso e ela quer isso, né? E a própria última eleição em 2020 mostrou isso. Ela fez uma aprovação ao atual governo, mas ao mesmo tempo ela quer uma Câmara independente que faça um contraponto, tanto que os vereadores mais votados que tiveram a votação foram justamente aqueles que fizeram esse contraponto, né? E a população está começando, não tanto quanto eu gostaria, mas está começando a entender que ela precisa de um executivo que executa, mas ela precisa de um parlamento que seja independente, que faça suas posturas críticas e aponte e faça os apontamentos, cobre e que não vá fazer tudo que o prefeito mande ou tudo que o prefeito determina, né? E é importante, esse jogo de poder é importante, né? Os poderes são independentes, né? E é importante, infelizmente a gente vê que não é tão independente assim quando a base é muito forte. Vamos lá, a atual mesa diretora da Câmara se elegeu com um discurso de dar mais força, defender as questões do parlamento e tem colocado assuntos polêmicos para serem votados. 13º salário, um novo assessor para o gabinete, tem uma discussão que certamente vai vir ali na frente, que é a ampliação do número de vereadores. Qual é a sua posição sobre esses temas? Bom, eu respeito o posicionamento e o voto e a forma de pensar de todos os vereadores. Acho que isso faz parte do processo democrático, que é respeitar o que o outro pensa e a forma como o outro age. Eu sou totalmente contrário, né? Me coloquei posicionamento contrário ao 13º, acabou não indo para votação. Votei contra ao 4º cargo e, inclusive, não vou nomeá-lo. Fiz um documento deixando claro que não vou utilizá-lo. A questão também do Vale Refeição, que era para os vereadores também, fiz um documento deixando claro que não utilizarei. Contra a questão do aumento do número de vereadores, eu também votarei contrário, se caso vier, vou trabalhar contrário, porque é um posicionamento meu que deve ser respeitado, né? Eu penso sempre nessa situação de que quanto menos eu gastar com um ente político, mais vai sobrar para que a gente possa investir em educação, saúde, em prioridades para a população. Esse é o meu pensamento, é a minha forma e eu venho desde 2017, acho que eu fui um dos poucos vereadores, se não o único, que desde o primeiro mandato lá em 2017 não mudou a sua forma de pensar, não mudou o seu posicionamento e o seu voto. Mas eu respeito quem pensa diferente, eu respeito quem... E a população lá fora também vai ter que... vai acompanhar e vai se posicionar, e a gente viu que se posicionou, né? E aí cabe a cada vereador se explicar lá para o seu eleitor e se explicar para a população lá fora. Esse é o meu pensamento, eu sou contrário, desde 2017 me posicionei e votei contrário a essas pautas e vou continuar fazendo isso até o fim da minha vida pública. 2024 é logo ali, né? Eleições municipais, eleições para vereador, eleições para prefeito. O vereador Gilson é candidato a quê? Eu sou candidato a contribuir com a minha cidade. Mas essa só saiu bem pela tangente. Vamos nos respeitar, né? Não, mas é verdade, eu quero contribuir com a minha cidade. Seja como educador, porque eu estou vereador, mas sou professor e vou voltar a ser um educador e acho que contribuo muito como educador. Então eu vou contribuir com a minha cidade, seja como educador, seja como vereador ou seja enquanto prefeito. Lógico, todo mundo tem um sonho, quem ama a cidade de Blumenau como eu amo, tem um sonho de ajudar e contribuir, seja no executivo, como prefeito ou como enquanto secretário, seja enquanto vereador, mas eu tenho um sonho, obviamente, como todo o político que ama a cidade de Blumenau e ser um dia prefeito de Blumenau. Não sei se vai ser logo ali em 2024, não sei se vai acontecer, não é tão simples. A política tem algumas amarras a quais eu tenho dificuldade, tu sabes, acompanha o meu processo, que é a questão de grupo político, a questão de partido, de tempo de TV. Eu tenho essas dificuldades, eu acho que é algo que eu tenho que amadurecer e não consegui ainda nesses 8 anos de mandato. Então essas amarras me dificultam bastante, mas é óbvio que eu tenho um sonho de poder contribuir com a minha cidade e ajudar, seja como prefeito, como vereador ou então enquanto educador. A gente sabe que para estar numa majoritária depende de uma série de contextos e muitas vezes não depende de uma pessoa, depende de muitos caminhos. A minha pergunta é, bom, não deu para emplacar uma majoritária, o senhor se coloca como candidato à reeleição? É bem provável. Tá. É bem provável. Vamos lá. Dizem que o senhor e vice-versa, também o Partido Novo, estão conversando por uma composição para a eleição do ano que vem. O Partido Novo tem um nome, né, que está colocado como pré-candidato, né, que é o do promotor Odair Tramontim. O que tem de concreto nessa conversa do Novo com o senhor com o Novo?
Bom, primeiro eu aceito conversar com todos que queiram conversar sobre projeto cidade, Blumenau. Todos que vierem conversar comigo sobre cidade de Blumenau, sobre o que a gente pode fazer para uma cidade melhor, eu vou sentar e vou conversar. E de fato, nós sentamos, não foi alinhado nada, não foi discutido nada, a não ser o projeto de cidade. Eu preciso entender o que o Partido Novo e o que o mandatário a qual eles pretendem, o que eles querem para a cidade. Então a gente conversou, ouviu, alinhou algumas situações com relação a projeto de cidade, mas não foi nada além disso, não teve nenhum avanço, não foi definido absolutamente nada a não ser um projeto de cidade. Da mesma forma como eles vão conversar com outras pessoas, eu também vou conversar com outros grupos políticos que estejam interessados em compor, mas que pense única e exclusivamente num projeto de cidade, para o melhor da cidade. Então eu estou disposto a conversar, não só com o Novo, que a gente já fez essa primeira conversa, mas com outros partidos de outras pessoas que queiram o melhor para a cidade de Blumenau. Então a conversa aconteceu, não houve nenhum alinhamento a não ser pensando em projeto de cidade. O que eles querem, o que eu quero para a cidade de Blumenau. E aí, lá na frente, como eu disse, por mais que seja logo ali, ela ainda tem todo um caminho para acontecer e esse diálogo e essa conversa vai acontecer comigo, com o Partido Novo, com outros partidos também, para ver qual que realmente tem um projeto que realmente me faça brilhar os olhos e que venha a contribuir com a cidade. O senhor foi eleito pela primeira vez pelo PSD. Perfeito. E hoje está no Patriota e eu acredito que não vai ficar lá. Não sei nem se o Patriota ainda vai existir enquanto partido, né? A gente estava falando sobre uma fusão. Qual é a sua visão, qual é a visão de partido que o professor Gilson deve ter para disputar o processo eleitoral do ano que vem? Bom, eu nunca escondi de ninguém, em várias entrevistas que eu tive aqui contigo, eu disse que eu tenho dificuldade nessa questão partidária, né? E eu tenho essa dificuldade. O meu sonho sempre foi, e infelizmente eu acho que eu vou morrer e não vai acontecer, uma pena, de que nós tivéssemos uma candidatura individual civil, sem estar atrelado a um partido, mas isso é impossível e eu preciso estar atrelado a um partido. Então, qualquer partido que eu venha a estar, ele tem que ter os mesmos posicionamentos, a mesma visão que eu tenho de pensar sempre em prol da cidade. E isso eu ainda vou discutir. Se tu me perguntares, não sei se eu continuo, não sei se vai existir o Patriota, porque está uma questão de fusão. Eu estou tão focado na cidade e nos trabalhos e nos projetos da cidade que eu deixo muito de lado essa questão político-partidária, que é uma dificuldade que eu digo que eu tenho, inclusive, a poder avançar um pouquinho mais e que eu preciso ter essa experiência e tentar entender um pouquinho mais. Mas é que eu fico tão focado e tão determinado com relação ao trabalho da cidade que eu deixo um pouco de lado isso. Mas com certeza eu vou construir agora para o ano que vem, seja no Patriota ou num partido que vier a ter essa fusão, ou seja em outro partido, mas ele tem que ter as mesmas convicções que eu tenho para a cidade. Me parece meio claro que tem um desenho para tentar eleger como a sucessora oficial da prefeitura a vice-prefeita, Maria Regina Soares, que é do PSD, né? Ou, se caso não alavanque a candidatura dela, o prefeito Mário Wildemann deve apoiar um outro projeto que venha a surgir por aí. O senhor vai estar num campo de oposição à atual administração na eleição do ano que vem? Eu vou estar num campo de posição em prol à cidade. Ponto. Né? Porque, vamos lá, não é mais o Mário. Eu não sei qual é o projeto da Maria. Eu não sentei ainda para conversar, porque uma coisa é o projeto do Mário, que está aí, está visto, da qual eu deixei bem claro que eu não faço oposição a ele e nem ao governo dele, mas sim eu faço oposição aos projetos que eu entendo que sejam ruins para a cidade. Independente de quem for o prefeito, vamos supor numa convicção aqui que eu esteja num grupo de partido e esse grupo venha a eleger o prefeito. Não vai ser vida fácil para o cara comigo com o vereador lá, porque eu vou deixar bem claro, não tem essa. Ah, mas tu faz parte da base que elegeu o prefeito. Vai apanhar do mesmo jeito e vai ter lá de forma... Eu não vou mudar, isso é muito claro. Isso eu acho que eu já deixei claro para a cidade. Desde 2017 e eu já passei o primeiro mandato. As pessoas, no segundo mandato muda. Não mudou o segundo mandato e não vai mudar em qualquer outro mandato que eu vier a exercer. O meu posicionamento vai ser muito firme e independente em prol da cidade. Então, mesmo que o prefeito que se eleja seja do meu partido ou seja do partido em qual estiver a composição, vai ter na Câmara de Vereadores o mesmo posicionamento que tem hoje o Gilson com relação ao prefeito Mário. Isso não vai mudar e quem quiser vai ter que aceitar dessa forma.
Não sei se vão aceitar, mas de qualquer forma a minha postura não vai mudar. Aí depende muito de posturas e de conversas. Mas é isso que eu estou dizendo. Eu quero pensar em projeto para a cidade, não o nome X, o nome Y. A gente tem que conversar nessa situação. O que eles têm a apresentar? O que a Maria vai ter a apresentar para a cidade? O que o Partido Novo vai ter para apresentar para a cidade? Ou qualquer outro partido que ainda está um pouco longe, que venha a se posicionar aí futuramente. O senhor sempre diz que o senhor, né, não sei se chega a usar essa palavra anti-esquerda, mas o senhor não é do campo da esquerda, o senhor se apresenta como centro, de direita, o senhor nunca foi um bolsonarista desses de ficar com a camisa do ex-presidente e tal. Eu quero lhe perguntar, como é que o senhor entende que vai ser o peso do ex-presidente Bolsonaro, dessa polarização que aconteceu na eleição de 2022, na eleição de 2018, nessa eleição municipal aqui em Blumenau? Bom, só para explicar o que tu falou, eu nunca deixei me rotular, ponto. Aliás, o único rótulo que eu aceito é que eu sou, sim, apaixonado pela educação e defendo a educação com unhas e dentes. Esse é o único rótulo que eu aceito. É inevitável, tem uma força muito grande a questão do bolsonarismo aqui na nossa região, em Blumenau, então vai sim, e eu vi algumas pesquisas, enfim, que inevitavelmente vai fazer com que a eleição realmente tenha uma influência na eleição. Embora a eleição para prefeito é diferente, né? O povo olha, porque quem vai administrar a cidade não é o Bolsonaro, não é o presidente Lula, quem vai administrar a cidade é o prefeito. Inclusive para vereador não influencia muito também, porque o cidadão ele olha, é muito próximo, essa eleição da prefeitura ele é muito próximo, o prefeito é muito próximo, o vereador é muito próximo. Então por mais que tenha uma pequena influência, não é aquela influência grande, porque o cidadão vai olhar, tá, beleza, ok, tu gosta do Bolsonaro, mas o que tu vai administrar? Quais são os teus projetos para a minha cidade? O que tu vai fazer? Ah, beleza, tu gosta do Lula, o que tu vai fazer para a minha cidade? Não é o Lula que vai governar, eu quero saber o que tu tens de posição. E a mesma coisa é o vereador. Ah, beleza, tu é bolsonarista, ok, não me interessa. Eu quero saber o que tu, enquanto vereador, vai fazer para a minha cidade. Então a eleição de Blumenau, por mais que tenha esse peso e vai ter essa influência, ela também se distancia um pouco porque o cidadão olha diretamente para aquele que ele vai lhe colocar lá, que vai lhe representar. 3 perguntas de bate-bola para encerrar. Sua avaliação resumida da administração Mário Hidro. Regular. A avaliação dos primeiros meses aí do governador Jorginho Melo, do PL. Também regular, embora eu vou te falar que eu, a nível estadual e federal, principalmente depois desse acontecido na educação, eu foquei tanto no trabalho que eu não consegui ainda, mais na parte econômica, por ser economista, eu dou uma olhadinha com calma, arcabouço fiscal, enfim, mas vou colocar como regular para não ser injusto. Avaliação do governo Lula. Também regular, porque esse mais ainda eu tenho, né, apenas na questão econômica, como eu disse, o arcabouço fiscal, por ser economista, a questão das taxas de juros, que eu tenho olhado mais diretamente para a economia, não como um todo. Então eu vou colocar como regular também para não ser injusto. Vereador do Patriota, professor Gilson, obrigado pela entrevista, bom trabalho. Eu que agradeço, obrigado a oportunidade. E obrigado a você que nos acompanhou até agora. Grande abraço.